Atenção, alerta de spoiler para este vídeo. Quem nunca viu Um Sonho de Liberdade e não quer spoiler, fecha agora. Ok? Vamos lá. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o filme Um Sonho de Liberdade, o DVD que eu estou sorteando essa semana aqui no perfil Luz Câmera Storytelling. Vamos falar rapidinho sobre, só para a gente dar uma contextualizada, trazer um pouquinho de conteúdo para essa promoção, para esse sorteio. O filme Um Sonho de Liberdade é um filme dirigido pelo Frank Darabont. Falar um pouquinho desse cara, que não é um cara que tem uma filmografia, ele não tem no seu currículo um vasto repertório de filme como diretor. Apesar dele ser roteirista desde antes disso, trabalhar com roteiro já em Hollywood, ele tem na sua filmografia poucos filmes, mas filmes de destaque, como por exemplo A Espera de um Milagre, Nevoeiro, que coincidentemente ou não, são filmes que ele fez em parceria com o Stephen King, o escritor, né, o autor Stephen King, que são filmes que ele baseou em livros do autor. Um Sonho de Liberdade é o primeiro filme que ele trabalha em parceria, a primeira adaptação que ele faz das obras do Stephen King, e esse é o único que o Stephen King assina o roteiro junto com o Darabont. E depois Na Espera de um Milagre, depois ainda no Nevoeiro, o Frank Darabont assina o roteiro sozinho, mas também baseado nas suas obras. Ele é considerado talvez um dos diretores, se não um dos que melhores adaptam as obras do Stephen King. Só por curiosidade, Stephen King hoje é o autor vivo com mais adaptações para o cinema. Além do Sonho de Liberdade, dos filmes que ele trabalha, Darabont também foi muito conhecido, ele ganhou muito destaque por ser o mentor, por ser o showrunner, por ser o responsável pelo grande sucesso de The Walking Dead. Quando ele lança, ele dirige o primeiro episódio, roteiriza, mas ele é o mentor, ele é o responsável pela série The Walking Dead, e principalmente nas suas primeiras temporadas, que são o ápice, né, da série. Muitos fãs, inclusive, põem a culpa da queda que a série teve a partir da terceira, quarta temporada, que ela passou por uma época bem ruim, com a saída do Darabont do projeto. E enfim, foi uma briga que eles tiveram com os produtores da AMC, depois rolou processo e rolou um monte de coisa. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí. Vamos voltar a falar um pouquinho de Um Sonho de Liberdade. Além do Darabont na direção do projeto, na adaptação da obra do Stephen King, nós temos no elenco, trazendo o protagonismo da nossa história, nada mais nada menos do que Tim Robbins e o Deus Morgan Freeman. Que Tim Robbins, né, no papel do Andy Dufresne, e o Morgan Freeman no papel de Red, que é o melhor amigo se torna o melhor amigo do Andy ao longo do filme, né, ao longo de toda a história. E além dos dois, no casting desse filme, nós temos Bob Gunton, Clancy Brown e companhia. Nós temos, talvez um dos grandes pontos fortes do Um Sonho de Liberdade sejam as atuações. As atuações estão todas perfeitas, todas intocáveis. Nós temos um elenco funcionando super bem dentro desse filme. Falando então em equipe, eu não posso deixar de destacar a presença do Roger Deakins, que assina a direção de fotografia desse filme. Roger Deakins, para quem não conhece, para quem não sabe, esse cara é o fotógrafo dos irmãos Coen. Ele está na grande maioria dos filmes dos Coen, assinando a direção de fotografia. Além deles, ele tem uma grande parceria com os diretores Denis Villeneuve e Sam Mendes em vários filmes. Mas por que eu estou falando do diretor de fotografia? Porque a fotografia é um ponto forte nesse filme. Ele trabalha uma luz, na maior parte do tempo, naturalista, muito bem feita, sem abrir mão do drama, e trazendo para esse ambiente de dentro da prisão um trabalho primoroso do uso das sombras nos ambientes internos, principalmente quando o filme vai dando uma crescida, vai chegando no seu clímax, ele vai trazendo um drama muito forte no uso de luz e sombra dentro desse ambiente. Então ele trabalha uma fotografia belíssima desde o começo, desde a cena dele lá no início, quando ele está no carro, né, no flashback, quando ele está no julgamento, e aí tem o flashback dele no carro, nervoso, bêbado, e se ele entra ou não para tirar satisfações com a esposa, enfim, uma luz belíssima dentro do carro, enfim. A cena ápice do filme, a cena clímax do filme da chuva, é uma luz maravilhosa. Então o Roger trabalha essa fotografia nesse filme com muita preciosidade, com muita genialidade.
e contando histórias a cada luz dele, a cada execução do enquadramento, de plano. E tudo isso que eu falei até agora, falei do trabalho dele com o Stephen King, falei das atuações, falei da direção de fotografia, mas nada disso é o principal ponto do Sonho de Liberdade. A grande força, talvez, desse filme seja a história. A forma com que Darabont conta essa história. E aqui eu não estou falando de pirotecnia na decupagem, não estou falando de efeitos especiais, nada disso. O que eu estou falando aqui é da forma leve e da forma precisa com que ele desenvolve essa história ao longo mais de 2 horas de filme. A trajetória do nosso protagonista, do Andy, por tudo que ele passa, o desenvolvimento de personagem, o crescimento dos personagens, a transformação dos personagens ao longo do filme. É bem interessante eu destacar o nome original do filme, né? Porque aqui foi traduzido para Um Sonho de Liberdade, mas ele chama Shawshank Redemption, que é a redenção de Shawshank. Então, Shawshank é o nome da prisão, e é um filme que trata sobre a redenção das personagens. E aí a gente traz muito forte o personagem Red do Morgan Freeman, que passa também por essa jornada, né? Ele passa também por essa redenção, é até mais visível que a do Andy, mas o Andy também passa. E quando a gente vê o reconhecimento por tudo que ele foi, apesar de ele ser ou não o culpado pelo crime que ele foi julgado, a transformação no reconhecimento pelo homem que ele foi, a redenção dele como marido, como pessoa, como ser humano. Ele assume que ele foi culpado durante muito tempo, mas ele já pagou demais por isso. Então, esse nome da redenção, na questão do desenvolvimento da história do personagem, essa questão da redenção, ela é muito forte, principalmente a amizade que os dois desenvolvem ao longo do filme. E eu falei aqui do Red, né, o personagem do Morgan Freeman, e eu não posso deixar de falar da força que ele tem nessa história. Ele é o narrador da nossa história. Ele narra toda a história para nós, a história do Andy, sob o ponto de vista dele, né, mas ele narra toda a história do Andy para nós, audiência. Então, e aqui eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho dessa técnica de roteiro, que é o voice-over, né, que é essa narração que a gente ouve. Tem uma técnica muito boa para a gente saber de um roteiro se o voice-over ele funciona ou não. A técnica é a seguinte: você tira o voice-over da história, pensa na história, pensa no Sonho de Liberdade, como se não tivesse a narração do Red. A história funcionaria, você entenderia a premissa dramática da história, você entenderia o arco principal, você entenderia a história dos personagens. Se a resposta é sim, mantenha o voice-over. Ele está funcionando super bem. Aí ele está sendo uma escolha narrativa, ele está sendo uma escolha estética para a história. Então você mantém o voice-over. Se você tira e ele não funciona, alguma coisa está errada com a nossa história. Você está precisando contar para o seu público, você está precisando contar para a audiência a sua história. Se você está precisando contar a sua história, ela não se resolve por si só. E aí a gente tem um problema no roteiro para resolver. É uma máxima que a gente tem dentro de roteiro, né? Show, don't tell. Mostre, não conte. Tudo é mais dramático quando a gente visualiza, quando a gente mostra, não quando a gente conta, não quando a gente narra. Então tira o voice-over, tira a narração no Sonho de Liberdade. A história funciona completamente. Já que ela funciona, mantém. É uma escolha narrativa, é uma escolha estética. Falando um pouquinho em personagens, é impressionante como o roteiro ele é hábil para introduzir personagens ao longo de todo o filme. É um filme muito longo e ele vai trazendo personagens a cada sequência de uma forma muito inteligente, muito sutil e interessante. Não é forçado e entram personagens da história que todos vêm para contribuir com a narrativa principal, com o drama do nosso protagonista, vem para levar a história para frente, vem para revelar o interior dos nossos personagens, a gente dá mais profundidade para ele. Então, o Darabont ele não tem medo de inserir novos personagens para ir levando a trama para frente e trazendo novos conflitos. E um dos grandes pontos fortes que eu acho do roteiro, que eu acho que foi uma escolha fantástica e muito sábia, é a escolha de sustentar o suspense do Andy ser ou não culpado dos assassinatos no momento certo. Quando começa a história e não se revela se ele é ou não culpado do assassinato, a gente cria esse suspense, a gente cria essa vontade de saber.
A gente cria essa curiosidade, ele não nos revela, ele nos mantém presos durante boa parte do filme nesse ponto. E quando que ele vem revelar que ele não é o culpado? Quando a gente não está mais preocupado com isso. Quando a gente para de se preocupar se ele é ou não culpado, isso não importa mais, né? Porque enfim, na prisão, dentro da prisão todo mundo é inocente. Ele traz essa questão de novo pro roteiro, pra história, e aí a gente volta a se preocupar, resgata o suspense que foi construído lá no começo, que a gente foi mudando o nosso foco, e ele traz isso de volta no ponto certo. E acho muito interessante a escolha, eles não terem caído na escolha tentadora de não revelar, o que nos ajuda a chegar, alavancar para o nosso terceiro ato, em toda a construção. Quando a gente começa a desconfiar que Andy vai suicidar, que ele pode estar desistindo, que ele não tem mais a esperança, que ele é o que defende a esperança dentro da prisão. Principalmente pro Ed, que é um cara que já perdeu completamente a esperança. Ele é o cara que defende, a gente acha que ele está desistindo e não. E aí a gente chega na virada da nossa história. Um ponto muito importante, que é bom a gente dar uma notinha para isso. A força que a arte tem no filme. A arte, eu falo literatura, a música, a pintura, a escultura, enfim, várias artes elas trazem com muita força dentro da história. E o que eu acho genial nesse aspecto, que principalmente quem traz isso é realmente o Andy, né, o personagem do Tim Robbins. No meu ponto de vista, a arte, uma das principais funções da arte é trazer para as pessoas que a observam e a admiram essa fuga da realidade, essa internalização de emoções. E quando você combina isso com uma prisão, né, onde você consegue, onde você precisa ter uma internalização realmente das suas emoções muito forte para que você não enlouqueça, ou não faça igual o Ed, né, desista. Perca a esperança da sua vida, ele traz a arte muito forte nisso. E acho que talvez uma das cenas que isso fica mais forte, mais claro para nós, isso tem ao longo de todo o filme, mas onde fica mais claro, é quando o personagem do Tim Robbins, o Andy, ele é colocado na solitária por 2 semanas, e ele sai sorrindo, porque ele fala, dessa vez eu não estava sozinho, dessa vez eu estava com Mozart, que é logo depois da sequência onde ele coloca a música para toda a prisão ouvir, e ele é pego e colocado 2 semanas na solitária. Ele fala, não estava sozinho, porque traz a força e a importância que a arte tem para que você consiga não enlouquecer ou consiga manter a esperança num lugar desse. Então é isso, se a gente fosse falar tudo sobre o Sonho de Liberdade, dá pra gente ter uma conversa de horas e horas aqui. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, se alguém quiser, na verdade, dar uma opinião, se alguém quiser discordar um pouquinho do que eu falei, manda aí, a gente vai trocando uma ideia nos comentários. Daqui uns dias tem um próximo filme, a gente conversa mais, a gente bate um pouquinho mais de papo sobre outras histórias, ok? Até mais!